Bom, então, a requisito primeiro, em votação, requerimento de votação nominal. Os conselheiros favoráveis a que seja nominada a votação, por favor, manifestem-se. Isso já está na prática. Está sendo anotado quem está ligando e quem... Ficou definido o seguinte. Desde a reunião passada. Ficou definido o seguinte. A maioria não fica constando. Então, se a maioria está aprovando, vai constar o nome de quem foi contrário e quem se absteve. Então, isso já está... Concorda? Retirado? Então, tá bom. Eu esqueci. Desculpe. Então, em votação, aprovação de uma moção de apoio que vai ser redigida, acompanhada, aprova-se a moção favorável a isso, o detalhamento da moção, do texto da moção, vai ser compartilhado junto da ata, todo mundo pode contribuir com ela, com suas opiniões, inclusive, tá? E, então, em votação, favoráveis à moção, manifestem-se. Novamente, por favor, desculpem. A secretária está em dúvida com contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comigo 17. Contrários? 2 votos contrários. Abstenções? Desculpe. Guilherme do Bosque. Abstenções? Rodrigo. Ok? Aprovada a moção, o texto será redigido, encaminhado. Próximo item de pauta, apresentação da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Pessoal, nesse ponto de pauta, nós vamos abordar a relação existente entre o licenciamento ambiental da Secretaria do Verde e a Comissão de Análise de Território. A maioria já está aqui há algum tempo no Condema, então vou ser bem rápido só para esclarecer aqueles que porventura são novatos aqui para entender como funciona o sistema. Quando alguém precisa cortar árvore, intervir em ABP, fazer uma construção grande na cidade, ele precisa pedir o licenciamento ambiental. E aquela equipe lá no fundo e mais os outros integrantes que estão na secretaria trabalhando nesse momento, eles fazem uma avaliação e emitem um parecer. Esse parecer fica disponibilizado, enviado à relação de todos os protocolos que têm o parecer pronto, para que a Comissão de Análise de Território desse Condema selecione aqueles empreendimentos que julgam necessário haver uma manifestação específica também, um parecer específico também do Condema, e que depois é apresentado aqui para nós. Como que funciona isso? O sujeito que entregou, fez a licença e recebeu um parecer lá da prefeitura, da secretaria, ele vai ter o envio do seu protocolo, a relação desse protocolo, com até entre 10 e 5 dias antes dessa reunião do Condema, para ser apresentado no mês seguinte. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, por exemplo, Zezinho, que é novo aqui, há 10 dias atrás, houve o envio de uma relação para a Comissão de Análise de Território. Dos processos que eles selecionarem, eles só vão apresentarem aqui para nós na próxima reunião, lá do dia 29 e 30 de maio. Né? Então, praticamente 45 dias, 40 dias. O que estava acontecendo? Até 5 dias, dependendo do caso. Foi o que nós... Não, até 10 dias atrás não foi mandar. 5 dias. Estou falando que o combinado é entre 10 e 5 dias. Foi acertado na Comissão de Análise. Você afirmou que foi a 10 dias. Não, eu falei que tem de 10 a 5 dias para chegar. Eu não estou falando desse caso específico de hoje. Você está inscrito na sequência. Os pareceres têm entre 10 e 5 dias, vai ser levada a relação para a Comissão de Análise de Território. Uma vez selecionados esses protocolos, ficam lá. Na época do Carlão Quiminazo, que era o secretário executivo antes de eu assumir, que agora é a Janete, esses protocolos ficavam parados. Eles querem os 50 que são enviados para a Comissão de Análise de Território, eles selecionam, por exemplo, 5, 10 ou 15. E os outros ficam, já sabem que eles não vão analisar e ficam parados. Isso causa um prejuízo para o interesse de todo mundo que está trabalhando no caso. Qual que foi a medida que eu tomei? Os que vocês não quiserem Comissão de Análise de Território, devolvam para o prosseguimento dos trabalhos.
Havendo, por qualquer motivo, interesse de qualquer conselheiro do CONDEMA, seja ou não ele da Comissão de Análise de Território, esse processo, esse protocolo, poderá ser acessado, consultado sem problema nenhum. Com a nova Secretaria Executiva, exercida pela Janete, a Comissão de Análise de Território está mudando novamente esse procedimento. Vai a relação para eles selecionam alguns, e os demais que eles não selecionaram, ficam lá parados, retidos. Então a gente não entende a razão de ficar parado, sendo que nós estamos garantindo o acesso a esses protocolos caso haja necessidade, não precisa nem justificativa. Eu, conselheiro da Comissão de Análise de Território, quero ver o protocolo, vai lá, pede que a gente disponibilize. Então o que eu estou defendendo aqui é que a Comissão de Análise de Território continue com o seu procedimento de pensar todos aqueles processos que eles julgarem necessários à apresentação aqui para o Pleno. E todos aqueles que eles já de antemão não selecionaram, que seja permitida a devolução para a equipe técnica providenciar o seu prosseguimento e deixando disponibilizado o acesso a qualquer momento em que um conselheiro assim o deseje. Em resumo, é isso. Eu vou deixar os membros do conselho, da comissão, se manifestarem para terem dúvidas e volto com a palavra se houver necessidade. Bom, antes de mais nada, eu quero botar em votação a extensão por mais 15 minutos, porque tem 3 pareceres depois somente para a gente votar. Assim a gente já acho que vai ser o tempo suficiente, inclusive, professor, vamos ter de deliberar isso aqui, os 3 pareceres, provavelmente. Então, favoráveis a mais 15 minutos de extensão da nossa reunião? Contrários? 2. Abstenções? Francisco e André. Oi? Os nomes agora. Francisco e André. A gente tem que conseguir cumprir o horário, eu concordo com você, não é difícil. Abstenções? Certo? Então, estendida a reunião, por favor. 3 minutos. 3 minutos. Bom, a situação aqui é assim, nós temos um problema que é o problema da concessão de tempo e disponibilidade de protocolados para análise por parte da Comissão do Território. Antes de mais nada, existem nada mais nada menos do que 11 artigos diferentes na legislação que cuida de licenciamento ambiental, atribuindo espaços de tempo específicos para a Secretaria, para a análise da Secretaria, para a contestação por parte do interessado requerente. Eu não vou citar todos, porque o meu tempo é muito curto. Depois, se for o caso, a gente caminha todos os 11 artigos que dispõem sobre isso, disponibilizam tempo. E os tempos não são nunca inferiores a 30 dias, em espécie nenhum, em nenhum caso. Bom, então eu vou falar para vocês apenas qual é a nossa postura, a postura da nossa associação, com relação a essa reivindicação. Esse requerimento, esse ofício, já foi agora encaminhado via protocolo da Prefeitura para o secretário do Verde e para o presidente do CONDEM. Reunidos excepcionalmente nessa data por ter tomado conhecimento de uma possibilidade de alteração regimental que enseje abrir-se mão de direitos que o Sistema Legal de Campinas outorga à sociedade representada pelo CONDEMA, a diretoria executiva deliberou apresentar a seguinte contestação. A alteração de procedimento é apresentada sob a pretensa importância de se agilizarem os procedimentos em relação àqueles processos que o CONDEMA, em seu primeiro contato com os processos liberados pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para a manifestação do CONDEMA, deixa de apontar como importantes, como mencionou o Bom. A respeito dessa pretensão, essa associação do seu representante do CONDEMA tem apresentado os seguintes argumentos. Primeiro, quanto à natureza jurídica do CONDEMA. O CONDEMA representa aqui o conjunto da sociedade, suas instituições públicas, privadas e sociedade civil organizada. Segundo, é, portanto, triparte, primeiro, segundo e terceiro setor reunidos,
analisando conveniência e oportunidade de licenciar determinadas atividades desejadas ou não pela sociedade. Quanto à natureza jurídica do prazo, o prazo é um direito da sociedade e não do condeno. O prazo é uma prerrogativa da sociedade e não dos conselheiros. A prerrogativa não é privilégio. É possível, o privilégio possível de abrir mão. De prerrogativa, não. Do prazo não se abre mão, prazo não se negocia. O prazo existe para que o condema possa, dentro dele, escolher o melhor momento para exercer ou não a prerrogativa da sociedade de analisar um determinado projeto. Até o último momento de fôlego do prazo, o direito ainda está inteiro, rígido, completo, maciço, inabalado e blindado. Prazo para o condema se manifestar, estabelecido pelo decreto, é norma de ordem pública, ditada no interesse da sociedade e não do condema. Quanto à licitude da decisão a ser tomada, nem mesmo o pleno do condema tem o direito de deliberar abrir mão de um prazo que não é seu. O prazo é da sociedade. Quanto ao procedimento, o prazo é um dos elementos de procedimento que deve ser observado ao longo da tramitação de um pedido de licenciamento. E o procedimento está expressamente previsto no inciso 4º do artigo 31 da Lei Complementar 49, de 20 de 12 de 2013. A saber, artigo 31. Constituirão objeto do regulamento dessa lei complementar o procedimento administrativo para análise e concessão de licenças ambientais e respectivos prazos. Procedimento para a manifestação do condeno. Abrir mão de um prazo configuraria ofensa ao devido processo legal, que se consubstancia no procedimento a ser observado em todo e qualquer ato jurídico complexo, que nada mais são do que as regras do jogo que devem ser respeitadas por todos os jogadores. Quanto à conveniência e oportunidade dessa decisão, o Executivo já tem prerrogativas demais e o condema não tem praticamente nenhuma. O único espaço que dentro do procedimento Executivo, que foi quem elaborou a lei, abre ao condema é exatamente o prazo, que já é mínimo, reduzidíssimo, acanhado, se o compararmos as dimensões, a quantidade e a complexidade dos projetos em discussão, a cada momento em que se abrem os prazos. Muitos e muitos deixam de ser analisados exatamente em razão do amesquinhamento do prazo que impossibilita a análise de todos. Pode chegar dentro do prazo, a qualquer momento, uma informação, uma denúncia que aconselhe a análise de determinado processo. O abortamento de todos os prazos, indistintamente, impediria, na prática, que esse controle e essa fiscalização acontecesse. Quanto à permanência dos protocolados sobre a responsabilidade da comissão da análise do território, corolário evidente desta conclusão, temos que, se o protocolado está aguardando manifestação da comissão e está dentro do prazo aguardando que algum conselheiro afirme se deseja ou não dar parecer a respeito dele, o protocolado precisa permanecer fisicamente sob responsabilidade daquela comissão até a fluência definitiva do último dia de prazo. Diante do exposto, temos como conclusão que o prazo que a lei concede ao condema é, portanto, expresso, indelegável e inegociável. Sendo assim, essa associação contesta essa possibilidade e orienta seu representante a votar contrariamente a essa preservação da Secretaria Municipal, solicitando e concitando os demais representantes da sociedade no condema a votar no mesmo sentido. Assinado, presidente do ilustríssimo João Luiz Milicelli, presidente da associação, endereçado ao ilustríssimo presidente do condema e ao secretário do meio. Esse ofício foi protocolado agora à tarde na prefeitura.